Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje vamos dar início a uma série de vídeos a respeito das leis extravagantes. Quero começar falando com vocês a respeito da Lei 11.343, a famosa Lei de Drogas. Lei 11.343 de 2006, a lei que trata do SISNAD, Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre as Drogas. O bem jurídico protegido pela Lei 11.343, o que é, senhores? É a saúde pública, é a saúde da coletividade num primeiro momento. Num segundo momento, vai estar cuidando da saúde do usuário e de criminalizar algumas condutas a respeito de drogas. E aí você poderia me perguntar, mas Rodrigo, o que é droga e o que não é droga? Bom, o artigo 1º, parágrafo único da Lei 11.343, tentou trazer um conceito de drogas. E ele diz o seguinte, que droga é qualquer substância ou produto que cause dependência. Observe que é um conceito vago. Desta forma, o próprio parágrafo único ele tratou de dizer o seguinte, senhores, que o Poder Executivo poderá estar regulamentando, através de norma específica, qual substância pode ser considerada ou não droga. Nesse caso, estamos falando de uma norma penal em branco. A Lei 11.343 é uma norma penal em branco heterogênea. Por que heterogênea? Porque eu tenho uma lei que está sendo complementada por uma norma teoricamente inferior, que é uma portaria do Poder Executivo. Então, o que vai dizer para os senhores a respeito de que substância é ou não droga é a portaria 344 da Anvisa. Exatamente, portaria 344 da Anvisa. Senhores, vamos lá. Eu quero trazer para vocês que nós vamos estar dando ênfase nesta aula a respeito do que, senhores? Dos crimes, tá certo? Então, num primeiro momento, eu quero falar com vocês a respeito dos crimes. Em regra, os crimes previstos na Lei 11.343 são crimes comuns. O que isso quer dizer? Podem ser praticados por qualquer pessoa, exceto o artigo 38, que exige uma condição especial do agente, mas nós vamos estar falando dele numa outra aula. Então, como regra, a Lei de Drogas trata de crimes que podem ser praticados por qualquer pessoa, ou seja, crimes comuns. Artigo 28, ele diz o seguinte, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Observem que o caput ele traz 5 verbos, senhores. 5 verbos esses que, se forem praticados ao mesmo tempo, configuram um só delito. Por exemplo, a pessoa ela está transportando e ela também tem em depósito drogas. Nesse caso, é um delito só. É só o pote, na verdade, a posse de drogas, tá certo? Vamos lá. Existem 2 verbos que são sempre perguntados quando eu falo do artigo 28. Vender drogas é artigo 28? Não, senhores. Vender drogas não é posse de drogas, não é artigo 28. Vender drogas é o artigo 33, é o tráfico de drogas. O segundo verbo que pergunta é a respeito do utilizar. Utilizar drogas é crime ou não? Vamos lá. Se a pessoa já utilizou a droga, ela não pode ser criminalizada, porque o fato de utilizar droga não é crime. Se a pessoa está utilizando a droga, ela está portando. Se ela está portando, ela se enquadra no artigo 28. Isso é indiscutível. Então, usar droga não é crime. Mas portar a droga, quando você está usando, você está cometendo o crime do artigo 28. Vamos lá. Eu disse para vocês que é para consumo pessoal. E aí fica assim, né? Como é que eu posso provar que aquela quantidade que a pessoa estava portando é para consumo pessoal? O artigo 28, parágrafo 2º, ele responde para vocês essa pergunta. O juiz, no momento que ele for analisar o caso, ele leva em consideração alguns fatores. Que fatores são esses? Quantidade. Somente a quantidade pode dizer se é porte ou não? Não. Ele tem que levar em consideração a quantidade, ele tem que levar em consideração o agente que está praticando aquele porte, se ele já tem antecedentes criminais, a respeito de drogas. Ele tem que levar em consideração também o local. O local que ele está portando é um local comum? É um local característico de tráfico de drogas? Então o juiz, analisando em conjunto todos esses fatores, vai responder se está realmente falando de um crime de porte de drogas
ou se estamos falando de um crime de tráfico de drogas. É nesse momento, no artigo 28, parágrafo 2º, que eu vejo a diferença do crime de porte de drogas para o crime de tráfico de drogas. Quero chamar a atenção dos senhores também do parágrafo 1º do artigo 28. O parágrafo 1º do artigo 28, ele fala daquela pessoa que planta, semeia ou cultiva drogas para consumo pessoal. Eu quero frisar isso para vocês, senhores. Tem que ser a quantidade para consumo pessoal, tá certo? Não podemos falar de forma concreta qual quantidade é para consumo pessoal, não. Como é que eu sei isso? Através daqueles fatores que estão descritos no parágrafo 2º do próprio artigo 28. Vamos falar agora das penas do artigo 28. Eu tenho a pena de advertência sobre os usos das drogas, eu tenho a pena de prestação de serviço à comunidade e tenho a pena de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Observem vocês que eu não estou falando em momento nenhum de penas privativas de liberdade. Essas penas previstas no artigo 28 são espécies de penas restritivas de direito. E aí surge a famosa pergunta: com o advento da Lei 11.343 de 2006, o porte de drogas deixou de ser crime? A resposta é não, senhores. Continua sendo crime, continua tendo pena prevista, embora não seja pena privativa de liberdade, e continua gerando reincidência. Nesse caso do artigo 28, ocorreu o famoso desencarceramento. Isso quer dizer o quê? Continua sendo crime, porém não tem penas privativas de liberdade mais. São apenas espécies de pena restritiva de direito. E a pergunta surge: o que acontece com aquela pessoa que não cumpre as penas aplicadas pelo juiz do artigo 28? Nesse caso, a pessoa vai receber uma outra pena: admoestação verbal, ou no último caso, o juiz converte aquela pena em multa. A pessoa tem que pagar para o judiciário ali, uma multa por não ter cumprido as penas aplicadas pelo juiz. Mas guarde a regra que de forma alguma a pessoa condenada pelo artigo 28 do Código Penal ficará presa. Chegando ao final da aula de hoje, quero deixar com vocês 3 dicas a respeito do artigo 28. Primeira dica, senhores: por não prever uma pena privativa de liberdade, o artigo 28 da Lei 11.343 é um crime de menor potencial ofensivo. Isso quer dizer o quê? Que eu posso aplicar a Lei 9.099, os benefícios da Lei 9.099, para aquela pessoa que estava portando droga, que estava sob posse de drogas. E que benefícios são esses? É a transação penal, é a suspensão condicional do processo. Então o que acontece? Todos os benefícios da Lei 9.099 podem ser aplicados para aquele que está enquadrado no artigo 28 da Lei 11.343. A segunda dica é o seguinte: eu disse para vocês que a Lei 11.343 cuida do quê? Da saúde pública, correto? Cuidando da saúde pública, que é um bem da coletividade, eu estou falando, nesse caso do artigo 28, senhores, da ação penal pública incondicionada. Aquela titularidade do Ministério Público. O Ministério Público não precisa de autorização de ninguém para processar alguém pelo artigo 28. E a terceira dica é a respeito da prescrição. Vocês vão lembrar que no Código Penal eu tenho uma regra. Para o menor crime que tem no Código Penal, a prescrição, como regra, é de no mínimo 3 anos. Eu preciso que passe no mínimo 3 anos para que o crime esteja prescrito. Quando eu falo do artigo 28 da Lei 11.343, o prazo é de 2 anos. Ou seja, ocorre a prescrição do crime do artigo 28 em 2 anos. Passou 2 anos, a pessoa não foi processada, o que vai acontecer? Vai estar extinta a punibilidade dela. Bom, essas são as dicas da aula de hoje. Nós vamos continuar tratando da Lei 11.343 na próxima aula, tá certo? Muito obrigado, até a próxima aula, fique com Deus.